Bom dia, Pai seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída, o teu sentar e o teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel e é Ele quem cuida de nós. A Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração. Somente o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos e do que pensamos. Nós temos que glorificar e louvar e exaltar o nome dele e buscar a sua face. Porque ele é bom, ele é fiel e ele pode mudar sim a nossa história. Ele pode transformar a situação, ele pode ressuscitar os sonhos. Ele pode transformar, dar saúde, renovar, restaurar. Confia no Senhor, confia no poder da sua palavra. Que tudo que você venha fazer seja para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Nessa madrugada, na hora que eu levantei para fazer a oração, e a minha meditação no Senhor estava no tempo que Israel passou no deserto. O deserto não é um lugar para que pereçamos, que venhamos morrer, mas é um lugar de tribulação. É um lugar onde somos confrontados. É um lugar onde nós somos trabalhados, lapidados. É um lugar onde nós devemos ser transformados. Porque quando Israel estava saindo do Egito, o Senhor tinha uma outra estrada mais rápida, mais perto, para chegar à terra prometida. Mas o Senhor sabia que aquele povo que estava saindo não era um povo guerreiro, era um povo escravo. E ele tinha noção da debilidade e da fragilidade mental e emocional daquele povo. Então ele escolhe uma rota completamente diferenciada. Ele leva Israel primeiro para um lugar onde parece que não tem saída. Israel fica diante das montanhas e diante do mar, e atrás vem Faraó. E ali Israel tem que aprender a acreditar em Deus e a confiar em Deus. E o povo começa a reclamar e a murmurar ali. E o Senhor dá o brado no coração de Moisés e diz para ele: por que clamas a mim? Marche. O que você tem na mão? Toca nas águas. E Moisés, obediente ao Senhor, à palavra do Senhor, ele faz exatamente o que o Senhor manda. O mar se abre, o povo atravessa, glorifica, louva, adora, canta, pula, brinca, ri, sorri e fica muito feliz quando o mar se fecha e dentro dele é destruído o seu principal inimigo, os egípcios. Só que aí começa a caminhada do deserto, a caminhada da transformação, a caminhada aonde eles têm que ser quebrados, aonde eles têm que ser transformados, aonde eles têm que ser confrontados. Porque o deserto é um lugar árido, é um lugar que não tem água, é um lugar que durante o dia faz muito sol e durante a noite faz muito frio. Mas Deus já havia providenciado na vida deles a nuvem, que de dia era sombra e de noite era fogo, era o calor. Era o calor de Deus aquecendo aquele povo para que eles não perecessem com frio. Deus já havia providenciado o como, mas eles queriam vivenciar a bênção sem antes lutar por ela, sem antes entendê-la. E com Deus não é assim. E Israel, como conta a história, pereceu. Aquele Israel que saiu do Egito padeceu no deserto porque não queria mudar a sua mentalidade. O deserto era para poder perder a mente de cativo e adquirir a mente de servo e de guerreiro de Deus. Talvez a sua situação e a sua adversidade tenham te tirado o sono, tenham te tirado a paz, tenham te tirado o sossego. Talvez a sua realidade tenha sido uma luta constante, uma tribulação constante, porque os hábitos e costumes adquiridos no mundo estão te impedindo de vivenciar o sobrenatural de Deus, de vivenciar a glória de Deus. Talvez você esteja andando com Cristo, mas esteja como os apóstolos. Os apóstolos também tinham as suas debilidades, porque muitas pessoas naquela época de Jesus tinham uma visão equivocada de que se nascera com defeito, se nascera cego, se nascera surdo, se nascera mudo, era consequência de pecado. Alguém provocou uma situação e Deus castigou. E o Senhor
permitir uma situação dessa, onde ele trata com os apóstolos e diz, olha, ninguém pecou. A situação que você está vendo aí agora foi providenciada para que se manifestasse o meu poder, o poder de Deus na vida desse homem. Talvez você não esteja entendendo porque há tanta luta. É porque Deus está trabalhando no teu coração para que você faça a vontade dele. Mas não aquilo que você tem costume e hábito. Não da forma como você tem costume e hábito de ganhar a vida, de vencer na vida. Mentindo, enganando, manipulando a situação a favor para que você consiga o que você quer. Deus não vai lhe dar nada dessa forma. Ele vai providenciar na sua vida o improvável através do poder do seu nome, não da sua persuasão, não da sua força mental. E muitas das vezes nós temos continuado, nós saímos do Egito, nós saímos do mundo e continuamos com a mentalidade escrava. Com a mentalidade de que eu tenho que me esforçar para ter alguma coisa. Eu tenho que bajular alguém para alcançar alguma coisa. Eu tenho que manipular alguém para ser quem eu quero ser. E não é assim. Conhecereis a verdade vos libertará. Talvez já é o momento de você acordar para a vida e deixar Deus tirar essa cauterização do passado e mudar a sua visão e o seu entendimento para que você compreenda que a sua vida não te pertence mais. Que você não é mais dono de si mesmo. Você entregou a sua vida para Jesus. Você deu para Jesus a direção da sua vida. Quando eu dou um carro para alguém, eu não vou dirigi-lo, a não ser que seja aquele alguém me empreste. Quem vai dirigir o carro é aquela pessoa que recebeu o carro. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu não vou direcioná-la. Eu vou executar o comando do Senhor para ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Essa é a transformação da nossa mente. Temos que perder a cauterização do passado, de tentarmos ser, fazer, viver pela força do nosso braço, pelo entendimento dos nossos pensamentos, pelas nossas razões, porque tudo foi entregue ao Senhor. Deixe Ele transformar a sua vida, deixe Ele mudar a sua história, deixe Ele abrir os teus olhos. Já é tempo de acordar, já é tempo de ser transformado espiritualmente. Peça ao Senhor que lhe ensine a amar ao próximo como a ti mesmo, porque nós somos muito bons em amar a nós mesmos. Nós não queremos sofrer, nós não queremos padecer, nós não queremos passar pelo estreito, nós não queremos passar pela água rasa, nós não queremos ficar no deserto, nós não queremos passar sede, nós não queremos passar fome. Mas e o próximo? Você tem pensado no próximo que está nessa situação? Você tem amado o próximo? Mas às vezes as pessoas fazem por merecer. Sim, querido. O nosso coração é duro e o deles também. Mas até aquele que é maldoso, malicioso, ele tem que ser amado. Ele não tem que ser bajulado, ele não tem que ser envolvido e me envolver nas suas situações. Mas amar a ele não é concordar com ele, é orar por ele para que ele seja liberto e transformado. Para que ele seja alcançado pela graça que me foi alcançada. Para que ele seja impactado pela palavra que me libertou. Olha o que Jesus disse para os apóstolos no livro de João, capítulo 9. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos, os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu.
Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. E disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Olha que interessante como começou a história desse homem. Não foi ele que foi até Jesus. Jesus o viu. Jesus o viu e os seus apóstolos ali, curiosos pela situação, por ver aquele homem ali naquela situação, pergunta para Jesus: olha, quem foi que pecou? Porque havia esse entendimento naquela época que quem nascesse com defeito, quem nascesse com problema, era resultado de pecado. De pecado de pai, de pecado de mãe, de pecado de antepassados. Quando na realidade, muitas das vezes, é a vontade permissiva do Senhor para que se manifeste a sua glória. E Jesus, ali com a sua sabedoria, ele traz a resposta ao coração dos seus discípulos e ele chega diante daquele homem, cospe no chão, faz barro, faz lodo, faz lama e esfrega nos olhos daquele homem. Pensa bem, se é uma pessoa de coração metido, se é uma pessoa de coração duro, se é uma pessoa que magoada, ressentida, ele ia permitir sujar os seus olhos, a sua face com barro? Ele ia questionar. Mas aquele menino, aquele homem não faz nada. Ele obedece. Ele não conhece a Jesus, porque ele deixa claro que ele não conhece a Jesus. Ele fala: um homem chamado Jesus fez assim, assim, me mandou vir lavar. E eu vim e lavei. Porque ele tinha a esperança de um dia ver. Ele tinha um coração cheio de esperança de um dia poder receber de Deus um milagre. E Deus muda a história dele quando ele obedece ao Senhor. O Senhor Jesus ali passa o barro nos seus olhos e lhe dá uma instrução. Ele não andava com Jesus, ele não estava com Jesus, ele não conhecia Jesus, mas ele obedece. Ele vai em direção ao lago, lava-te no tanque de Siloé. Ele vai em direção ao tanque, à água. Ele não estava perto do tanque, mas ele foi, mesmo sendo cego, com o rosto cheio de barro, por um homem que ele não conhecia. Ele foi. Chegou lá, ele lavou. Será que eu e você, se Deus passasse barro nos nossos olhos, hoje, no dia de hoje, com a boca tão amarga, com o coração tão duro, nós receberíamos o milagre? Ou nós ficaríamos ali questionando por que esfregou terra na minha cara? Quem é esse que teve a audácia de esfregar terra nos meus olhos? Mas ele não, ele foi. E quando ele chega ali no tanque de Siloé, ele lava seus olhos. Quando ele chega ali naquelas águas, ele lava. E quando ele lava, ele já levanta enxergando perfeitamente. E as pessoas ali começam a reconhecê-lo. Porque quem anda na miséria, quem anda no sofrimento, quem anda na tribulação, quem anda no deserto, ele é visto por todos. Mas quando o deserto está acabando, quando o deserto é retirado, as pessoas que nos viu prostrados, chorando, não entendem porque estamos sorrindo. Mas o sofrimento dessa mulher é muito grande, mas a situação dessa mulher é muito adversa, mas a condição dessa pessoa, não, como é que ela está sorrindo, como é que ela está vivendo desse jeito? E não entendem que o nosso viver é Cristo e o nosso morrer é lucro. Talvez você tenha entregado a sua vida para Jesus e não esteja entendendo o teu deserto. Eu quero te dizer, deserto é lugar de aprendizado. Pergunta a Deus o que é que Ele está trabalhando, o que é que você tem que tirar do seu caráter, o que é que você tem que tirar das suas atitudes, qual é o comportamento que está impedindo a glória de Deus resplandecer sobre a tua face. E negue-se a si mesmo, para que o Senhor faça na sua vida uma obra extraordinária. Deixe de ser você e passe a ser o servo do Deus vivo, o Filho de Deus sobre a face da terra, que Deus vai mudar a sua história. Você pode continuar do jeitinho que você está. Você pode não dar crédito à minha palavra, não tem problema. É um direito seu. Mas você vai deixar de viver o extraordinário de Deus. Você vai deixar de alcançar o sobrenatural do Senhor. Não porque Deus não pode realizar, mas porque você não quer abrir mão de si mesmo. Talvez já é tempo de você despertar como igreja, como servo, como homem e mulher de Deus. E começar a marchar. E quando chegar do outro lado, se alegrar sim.
mas deixar que o deserto te ensine. Te ensine o que abandonar, descauterizar a tua mente, tirar a pedra do teu coração e fazer de você alguém temente, alguém obediente, como foi Josué e Caleb. Porque da geração que saiu do Egito, só Josué e Caleb entrou na terra prometida. Eu quero ser como Josué. Eu quero ser como Caleb. Eu quero esperar em Deus. Eu quero me colocar debaixo das potentes mãos do Senhor. Que essa seja a sua decisão no dia de hoje. Que você possa receber de Deus a orientação, sem questionar, mas desejoso de uma mudança de atitude, de vida na presença do Eterno. Que o Senhor te abençoe, que essa palavra seja a resposta de Deus ao teu coração, que o Senhor possa estar transformando a sua vida, entrando nas questões adversas, te dando a direção ao caminho que se deva andar e que você seja uma bênção no dia de hoje. Amém? Esse é o meu desejo, essa é a minha oração para a tua vida. E se você me ouviu até aqui, eu quero pedir encarecidamente, deixe seu like, para que eu saiba que você se manifestou por essa palavra, que essa palavra te impactou. Compartilhe essa mensagem com aquele que você tem certeza que precisa ouvi-la. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Porque quando você se inscreve, você nos ajuda a propagar o evangelho da salvação, a levar a palavra do Senhor a toda criatura. E aquele que crê e for salvo, aquele que crê e for batizado, será salvo. E essa é a intenção do nosso coração, levar a palavra do Senhor a toda criatura, para que todos tenham a oportunidade de conhecer Jesus Cristo. E eu quero deixar aqui o meu muito obrigado e o meu abraço. Tenham um bom dia.